Antes de iniciarmos nosso debate sobre o caso, queremos reforçar que o canal Crimes e Efeitos é um espaço de discussão e análise baseado nas informações disponíveis e nos relatos trazidos por especialistas e convidados. Não temos responsabilidade sobre as declarações feitas pelos participantes ou qualquer opinião expressada durante o episódio. Nosso objetivo é debater os casos à luz das informações que chegam até nós, analisando os fatos sob uma perspectiva jurídica e social. O público também faz parte dessa discussão e prezamos pelo respeito e responsabilidade em cada opinião compartilhada. Com isso esclarecido, vamos ao nosso debate. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Olá, eu sou a Camila Camasmin e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema difícil, mas necessário. Falsas denúncias com base na Lei Maria da Penha. Quando a lei é usada como arma, homens inocentes sofrem e as mulheres que realmente precisam perdem a força. Para falar disso com seriedade, estamos com a advogada doutora Peta e a delegada da mulher de Sorocaba, Renata Zanin. Vamos falar sem tabu, sem extremismo, só os fatos e o que a justiça precisa ouvir. Olá, doutora Peta. Hoje a gente ia estar com a doutora Renata aqui no podcast, mas a gente vai estar com ela aqui por link. Ok. Doutora. Boa noite a todos, um prazer estar aqui de volta, depois de um breve sumiço temporário aí, mas estamos de volta, é um prazer estar aqui mais uma vez, muito prazer, doutora Renata, um prazer conhecê-la e uma honra aqui participar junto com a senhora aqui desse podcast hoje. Senhora, você pegou fogo, hein? Educação, ela é delegada, a gente é advogada, a gente trata com educação, né? Já vamos começar, a Camila sendo Camila. Mas olha, Sim, maravilhosa, super jovem, mas se você me chamar de senhora, eu não te chamo mais, hein? Senhora Camila? Olá, doutora, tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, todas lindas, jovens, e estamos aí para discutir o que é necessário. Eu acho que é um tema bastante relevante, porque realmente a lei é muito boa, mas temos alguns abusos aí que precisam ser lapidados, né? Certinho. Antes só da gente começar aqui já nosso bate-papo, eu quero agradecer aqui a mais um café aqui do Atrium Shopping, que está aqui com a gente. Vai trazer uns cafezinhos gostosos. A doutora um dia vai estar aqui com a gente presencial e aí vai sentir aí todo O isso que aroma. o aroma Cheiro tá e o bom. sabor. O cheiro tá bom, né? Cheiro tá bom. A Nath, pode vir aqui, Nath. Nath vai distribuir, aí a gente. Hoje o podcast vai estar muito. Gente, esse podcast tá cada dia melhor, hein? Graças Nossa, a Deus. é isso aí, ó. Agora vai estar gostoso mesmo. O seu é o Baileys, maravilhoso. Não pode contar, né? É segredo que tem aqui dentro. O meu eu posso contar, é café coado. Fresco, Que delícia. os pãezinhos de queijo. Gente, olha isso aqui, Os gente. croissants são franceses, Eu- importados realmente da França, com a massa amanteigada. Olha. Sério, isso que você não sabia? Que Você chique. experimenta bem gostosinho, as coxinhas extremamente fresquinhas e o donuts com beijo de chocolate. O que tem no meu? O seu é uma dose de espresso, leite, macadâmia e Baileys, que é um licor maravilhoso de É só um golinho, tá, gente? Ela pode, não tem problema. Eu posso. E o Lucas também vai ter. Também. E o meu cafezinho coado maravilhoso. É isso. Cheirinho bom. Olha, eu já tenho que avisar aqui a minha Nutri. Eu sei que eu não posso comer muito, né? Eu não aguento comer mais, mas ela não me liberou ainda para essas coisas. Mas desculpa, doutora, um pedacinho eu vou ter que provar. Bom, vamos lá. Obrigada, Nath. Obrigada, Nath. Vamos lá, doutoras. Vamos falar sobre esse tema que é mais do que importante, necessário. Eu gostaria de começar com a doutora, a delegada, que já está aí, né? Já atua na Delegacia da Mulher. E o que você tem a dizer sobre esse tema? Vamos começar com a doutora e aí a gente vai comentando. Na verdade, assim, a lei ela é muito boa. A lei, ela
ela protege de forma suficiente a mulher, né? Digamos que ela 100% implantada, ela implementada, ela consegue dar uma proteção grande para essa mulher vítima de violência e pune de forma exemplar os homens que são ali abusadores, né, criminosos dessa lei. A grande questão é exatamente o que vocês pontuaram no tema, né? Quando essa norma vira realmente uma arma e uma forma de você usar aquilo que era proteção para abusar desse direito de proteção que você teria pela lei, né? Eu sou uma pessoa um pouco polêmica, e toda vez que a gente vai falar sobre esse tema, sempre há uma conversa super saudável entre eu e a doutora Peta em relação à Lei Maria da Penha. Eu tenho a plena ciência, porque não tem como a gente negar, o quanto essa lei é necessária. Mas eu sempre estou naquela curva, né, das pessoas que usam ela, e às vezes aí eu vou com muito respeito, né, porque eu estou falando com uma delegada, a maneira também que ela é usada erroneamente, assim, né, na minha visão. Às vezes a lei, eu digo as pessoas, né, que estão ali para exercer a lei, elas erram também. E às vezes são erros que é fatídico, que não pode haver o erro. E aí eu fico nessa, assim, né, as pessoas falam, Camila, você é contra a Lei Maria da... Eu não sou contra a lei, e sim como ela é exercida. Isso eu sou totalmente contra. Eu tenho 3 filhos homens, eu acho que é por isso que eu tenho tanto essa questão dentro de mim. Eu vejo que hoje as mulheres, elas conquistaram tantas coisas, mas elas mesmas estão perdendo tudo que conquistou. Exercendo de forma inadequada, né? Me permite aqui. Eu entendo, né? Eu e a Camila, a gente já conversou muito sobre isso. Tudo começou com a história do TCC dela e tudo mais. E realmente, eu ainda falo para ela, cara, você não é contra a lei, né? Eu acho que uma mulher ser contra a Lei Maria da Penha é muito ilógico. Eu não acho que é isso. Eu sei que não é isso que eu já entendi aqui o pensamento da Camila. Na verdade, é o uso, como se faz uso, né? Das garantias que essa lei traz para a mulher, muitas vezes como a própria mulher faz uso disso, para tentar ameaçar um ex-marido, um ex-namorado, para tentar prejudicar porque terminou o relacionamento. Então, assim, tudo que se conquistou até hoje para ajudar as mulheres que realmente são vítimas de violência, como a questão de dar um pouco mais de peso para a palavra da mulher, né? De você ter ali situações onde hoje a medida protetiva ela pode ser requerida pelo próprio delegado, salvo engano, doutora, não sei se eu estou errada, mas é o próprio delegado, acho que pode até se ter uma rapidez maior, que eu fui olhar para ela, ter uma rapidez maior, né, na concessão da medida protetiva, porque muitas vezes essa urgência ela se faz necessária para proteger essa mulher. Só que quando você vê, né, como é o tema de hoje, quando você tem uma mulher que vem utilizar isso como arma para se vingar de um homem, quando na verdade ele nada fez contra ela, a gente perde muito propósito, a gente perde muito em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eu vou até mencionar algumas situações que eu tive em acompanhamento com mulheres que realmente foram vítimas de violência. Muitas vezes você chega na delegacia, né, não estou dizendo todas, mas já tive situações onde você não vê muito acolhimento, muitas vezes um atendimento no sentido de, foi isso mesmo? Você tem certeza? Você não tem? A gente fica na hora, poxa, né, fala, caramba, que tratamento é esse? Mas, ao mesmo tempo, depois a gente tenta entender. Por quê? Porque para tentar chegar, né, e saber se realmente aquela denúncia é verdadeira, justamente por conta de existirem muitas denúncias falsas. Então, isso afeta até o próprio atendimento para a mulher que foi realmente vítima da violência, até o próprio acolhimento, né, doutora? E aí fala para nós, assim, doutora, como que vocês conseguem fazer essa análise, né? De você sentir que essa mulher, ela tá ali realmente porque ela é uma vítima, ou essa mulher não é uma vítima, mas sim uma pessoa que está usando da lei. Como que vocês conseguem fazer essa diferenciação? O que a gente pode, né, de experiência prática? Quando ela vai fazer essa denúncia, normalmente ela faz a denúncia, e é o que eu sempre falo, são 2 momentos diferentes.
Uma que é a denúncia do crime, propriamente dito. Então, ela vai lá relatar uma injúria, relatar uma lesão corporal, vai relatar algum tipo de crime. Então, aí vai ser instaurado o inquérito policial com todas as investigações pertinentes. Nesse mesmo momento, ela tem o direito de solicitar a medida protetiva. Essa medida protetiva, então, vai o quê? Vai afastar a presença desse autor junto a ela. Então, teoricamente, essa medida protetiva, quando ela diz respeito ao afastamento, à proibição de contato, digamos que ela não é tão prejudicial ao autor. Por quê? Porque simplesmente não pode chegar perto dela. Então, mesmo que, vamos nesse primeiro momento pensar numa medida protetiva, essa inversão em que a gente usa a palavra da vítima naquele primeiro momento e de forma urgente para autorizar essa medida protetiva ou para solicitar perante o Poder Judiciário essa medida protetiva, ela não quer dizer que o homem é culpado. Ele simplesmente vai ser afastado da presença dessa pessoa e, correlato a isso, a gente tem a investigação. Tanto que a mulher, ela pode solicitar a revogação da medida protetiva a qualquer tempo, mas ela não pode solicitar a revogação da instauração do inquérito policial. Ela não pode retirar esse inquérito policial. Mas aí eu vou falar de novo que eu vou falar sempre no teor como se eu fosse mãe, apesar de eu ter essa postura, acredito que isso seja muito meu, tá? Mas eu vou falar no teor como mãe. É correto, por mais que esse homem, ele não vai ser ainda não existe um processo, mas ele vai ser intimado, isso vai ficar registrado. E se isso não é real? Isso machuca, isso fere a moral, a dignidade desse homem, dessa família. Então, assim, de qualquer maneira, por mais que isso não se torne um processo, por mais que isso não se torne algo que a gente pode falar que tem um peso tão grande, mas depende o que é o peso tão grande, porque a partir do momento que você fere a dignidade dessa pessoa, para essa pessoa é um peso muito grande. Então, assim, por isso que eu perguntei a questão que eu imagino que os delegados que agem corretamente, e aí eu digo corretamente mesmo, porque eu passei por uma situação, e isso agora eu já vi que já todo mundo já sabe, eu passei por uma situação onde a lei, quando eu dependi da delegacia da mulher e quando eu dependi de um delegado, eu não tive. Mas quando chegou numa juíza, eu tive a lei sendo reconhecida. Então, assim, eu vi que a lei ela foi exercida e não por causa de uma lei Maria da Penha. Eu estou falando lei. De quem aplicou. De quem aplicou. Então, eu não fui olhada ali pela juíza aqui do Fórum de Santo André, eu não fui olhada como uma vítima da lei Maria da Penha. Eu fui olhada como uma vítima de um crime. Ponto. E ali foi exercido. Mas eu também sei que deve ser muito difícil para quem está do outro lado, no caso, a delegada, como que vai fazer essa avaliação, né? Como que essa mulher está falando a verdade ou ela está falando mentira? Mas e aí você vai... Se você não ouve essa mulher, você pode estar perdendo a vida dela. Mas se você ouve e ela está usando de uma maneira... Você está ferindo a dignidade do outro. É muito complicado. E como que vocês agem nessa maneira? É isso que eu queria entender. Cheguei lá. Vocês conseguem ter essa percepção ou não? De falar assim, eu acho que a história dela não é tão Agora pensa numa situação inicial desse atendimento dessa vítima inicialmente na delegacia. Talvez não tenhamos o suficiente para dizer se ela está mentindo ou não. É um juízo muito rápido, é uma troca de conversa, porque basicamente ela vai me trazer a palavra dela, alguma mensagem, normalmente elas trazem prints de conversas feitas entre os dois, entre a autor e a vítima. Então, naquele momento, nós temos um início, e é muito início mesmo, de procedimento. É preciso tomar um cuidado dos dois lados. Ao mesmo tempo que eu não posso falar que essa mulher está mentindo, por outro lado, eu não posso falar que ela está falando 100% a verdade. Por isso que
o início de um processo, a abertura de um boletim de ocorrência, ela vai exigir a investigação. E aí, durante essa investigação, se realmente verificar-se que ela mentiu, ela tem como, obrigatoriamente vai ser instaurado um inquérito policial contra ela, agora para investigação, ou de denunciação caluniosa, ou de falsa comunicação de crime. Então, eu entendo o que você traz, mas naquele momento inicial ali desse atendimento é muito rudimentar, é muito pequeno, mas entenda, muitas vezes as pessoas que vão até a delegacia falam mal da delegacia porque a gente fala não, e a gente fala não frequentemente, né? Então, não, eu não posso abrir esse registro, eu posso abrir um boletim de ocorrência não criminal, ou eu vou fazer, mas não é esse crime. Então, temos também esse cuidado de tentar analisar de forma bem rudimentar e bem inicial, para colocar no boletim de ocorrência aquilo que ela está dizendo e fazendo uma tipificação pela lei. Mas é extremamente complicado essa situação. Mas saibam que haverá um outro caminho, né? Me fala uma coisa, quando você chama esse suposto agressor, vocês aí já é assim, você ouviu a vítima, o suposto agressor. Quando ele chega, você já se deparou com a condição de você olhar e falar, peraí, não é bem assim, só de ouvir esse suposto agressor, você já chegou a ter essa realidade, assim, de falar, não, eu acho que a história que ela contou é diferente? Então, muitas vezes. E não é que a história é diferente, é que a história sempre vai ter dois lados, né? A história nunca tem um lado só. Nós ouvimos versões unilaterais. Por isso que o boletim de ocorrência é um registro unilateral de vontade. Ela vai lá, ou ele vai lá, e registra aquilo que é a impressão dele sobre os fatos. E aí nós vamos ter a contrapartida, que vai ser a parte contrária. E ela vai dar a sua versão dos fatos. Então, nesse momento, quando nós unimos as duas versões, é que a gente começa a ter uma amplitude daquilo que pode ter acontecido, né? Sempre imaginar que esse fato tem duas versões, vai sempre ter o lado dele, sempre vai ter o lado dela, e nesse momento que a gente forma, então, esse triângulo aí, né? Nós, aqui imparciais, o autor e o réu, e aí, nesse momento, a gente forma o triângulo ali que vai tentar trazer um pouquinho mais de verdade, não só a parte dela, não só a parte dele, como algo tendendo ao imparcial, entendeu? Chegou essa vítima, ela relatou. E aí vocês têm todo aquele cuidado, aquele amparo até conversar com esse agressor. Há casos que o agressor ele já é preso, né? É preso que fala? Logo de primeirão? Ele é detido? Quando é flagrante, né? Então vamos nesse viés mesmo que eu queria, nesse setor de flagrante. O que tem de vídeos que a gente vê aí na internet de mulheres se arranhando, se batendo, e o cara tá parado. Ela tá gritando, ela tá se arranhando, ela tá se batendo, ela tá fazendo. E os vizinhos estão ouvindo, mas não estão vendo. Aí ele vai preso em flagrante. Aí esse cara já foi fichado. E depois se descobre que não é nada disso. E aí? Descobrindo que. E o que vai acontecer com ela? Ela vai presa? Ela pode responder, mas ele já foi preso de imediato porque supostamente foi um flagrante. Mas. Eu não vejo, me corrija se estiver errado, doutora, mas aí a mulher realmente, nesse caso, talvez não. Não vá presa em flagrante em razão disso. Pode acontecer, como a doutora Helta falou, você pode ter depois essa mulher respondendo ou por falsa comunicação de crime, ou por denunciação. E aí é onde eu falo do peso. Sim. Aí é onde eu falo do peso. Eu sei, podem aí escrever, aí o que vocês quiserem aí, porque aí eu falo do peso. Eu penso que o meu filho pode ser uma futura vítima de uma maluca. Sim. Então eu acho
E eu queria entender como que essa lei ela pode ser aplicada corretamente. E é muito difícil isso existir. Eu acho que isso está muito bem colocado. A lei vem sendo alterada de tempo em tempo para trazer mais proteção, e isso é realmente importante. Isso a gente não pode deixar de falar, porque realmente o número de mulheres vítimas de violência ainda é maior do que o número de mulheres que se utilizam, né? Ainda é maior e a gente não pode deixar de lado a necessidade dessa proteção. Mas eu acho que sim, é um debate importante e é debate mesmo, é aquela coisa de debater com delegados, com juízes, com promotores, com advogados, para que se chegue a um senso comum do tipo, como eu resolvo isso? Até eu ia questionar a doutora nesse sentido, né? Ela falou, a mulher, ela pode pedir para retirar a medida protetiva que ela solicitou. Só que do outro lado, por exemplo, se a gente vai tentar defender esse homem, né, que foi contra quem existe essa medida protetiva, a defesa é dificílima. É difícil você pode até pedir, mas dificilmente você vai conseguir revogar essa medida protetiva, né? Porque tem a questão probatória também. Eu estou com um caso, até falei com a Camila antes, um caso semelhante, aí onde eu estou pesquisando muito, estou quebrando a cabeça para pensar o que eu vou fazer, como que eu vou nesse juiz, né, para questionar, ou para pelo menos tentar amenizar o que está na medida. E é difícil, porque tem a questão probatória, né, tem a questão da cabeça do juiz. Eu sou italiana, Lucas. Italiano precisa mexer os braços. A mão da Camila entra nas... Ah, entendi. Ele fica brigando com a gente que, gente, eu sou italiano precisa mexer braço. Ele não fala, mas ele gesticula bastante ali atrás das câmeras. A gente fala com os braços, não tem jeito. Eu pensei que ele tá brigando comigo, então é com você. É comigo. Mas é isso, né, doutora Renata? Eu penso assim, de novo, eu trabalho na defesa de mulheres, né? Eu tenho um trabalho nesse sentido, sou absolutamente favorável à Lei Maria da Penha, mas, de novo, eu entendo o que a Camila está dizendo, eu concordo com o que ela está dizendo, e eu tenho visto essa dificuldade. E hoje, como eu falei, surgiu um caso para mim nesse sentido, que me faz ter que pensar ao contrário do que eu sempre trabalhei, né? E é um desafio, e é difícil você encontrar como fazer, o que fazer, como questionar, né? Não é fácil mesmo. Mas assim na sua franja. Eu acho que a grande questão é o por que essa medida protetiva está prejudicial a ele. Por que entendeu? Porque quando que essa medida protetiva ela entra? Afastamento, proibição de contato, proibição de ir até o trabalho dessa pessoa, proibição de chegar próximo dessa pessoa. Esses são os básicos. Mas isso é um registro, né? Nesse caso específico que eu estou tratando, é um aluno, ele é estudante de Direito, e a gente sabe que a OAB hoje, ela tem muitas medidas contrárias, por exemplo, se essa medida se mantiver contra ele vai ter um problema para poder, passando no exame da OAB, para poder ter a carteira. E é uma situação realmente em que só pela medida protetiva, ele já está sofrendo isso. Distanciamento. Mas não importa, o fato dele ter essa medida protetiva no registro já depõe contra ele. E foi uma situação que a mulher, eu estou ainda pesquisando, mas pelo que ele me passou, até vendo as conversas, né, entre ele e a ex-mulher, tudo, eles têm guarda compartilhada, é uma situação que ela realmente meio que provocou o fato dele ter que... Aí a justiça ela deu um nó, porque se a guarda é compartilhada, ele não pode chegar perto, e aí? Então, e eles moram num município muito pequeno. Então ele falou para mim, doutora, tudo bem, eu até entendo, eu estou respeitando e tal, mas veja bem, se eu estou no supermercado, ela entra no supermercado, eu tenho que sair do supermercado, né? Sim. Se eu tenho um evento da minha filha, por exemplo, um evento da escola, eu não posso ir? Deu para entender? E numa situação, né, em que eu não posso abrir aqui por conta do sigilo e tudo, mas uma situação que você percebe, tá? Até onde eu percebi ali do que ele me mandou de documentação, que foi meio que provocada por ela, sabe? Situação, mas eles estão num divórcio litigioso, tá tendo muita briga nesse divórcio, enfim. E ela meio que provocou mesmo essa situação onde ele não agrediu nem nada disso, tá? Não houve nenhum tipo de agressão, nem verbal, nem física, nada. Ele só estava muito preocupado porque ele tentava falar com a filha e não conseguia, né? E aí ele foi lá até onde ela estava morando para tentar ver se conseguia falar com elas. E aí ela foi à delegacia e disse que ele estava tentando invadir e tudo mais. Então, assim, é complicado, porque... Você percepção? Oi?
Crime de perseguição ficou, você lembra, no boletim de ocorrência? Não entrou nem crime, não fez BO nem de crime. Ela conseguiu a protetiva sem inquérito nem nada, só por conta dele ter ido lá. Por isso que eu falo, precisa ter profissionais. Porque não precisa, né, de inquérito, né? Você pode ter a concessão mesmo sem. Precisa ter um crime, pelo menos alguma coisa especificada relacionado à ameaça que ela vem sofrendo. Então, eu acho que foi ameaça, então. Eu preciso olhar depois. Não, eu acho que se ela reclamou que ele foi até a porta da casa dela, provavelmente deve ter colocado perseguição. Uhum. Então, mas antes de é isso que eu estava querendo entender. Mas antes de você fazer uma medida protetiva, antes de você prejudicar a índole do outro, isso não teria que ser investigado antes? Porque se você vai lá na delegacia e você já recebe esse aval, você não viu o outro lado e você já se manifestou. Então você já prejudicou a índole do outro. É essa questão que eu acho errônea. Porque se você vai exercer... Pode falar, doutora. Não, olha o nome, medida protetiva de urgência. Protetiva de urgência, então, né? Realmente de urgência, teoricamente, pela lei, né? Pela lei. Pela lei, mas de urgência, mas mesmo assim, a urgência prejudicou o outro. Não, o que eu penso é assim, me permita falar a minha visão. É muito difícil, gente, é muito difícil. Eu entendo o que a doutora falou, eu concordo. É de urgência. E é de urgência a ideia que é para todos, independente. Então, se existe ali um fumus boniuris, ali, um periculum in mora, né? Ainda vou falar assim. Se existe ali, né, o que a gente fala, o perigo realmente da demora da concessão e algum cheirinho ali de alguma possibilidade de violência mesmo, seja qual for, eu entendo que realmente a justiça tem que agir e tem que conceder. E nesse ponto eu não sou contra e eu não acho que tem que ser diferente, tá? Eu só penso o seguinte, eu penso, por exemplo, que deveria ter uma possibilidade, né, mais ampliada, talvez, não sei, de um contraditório, de se ouvir a outra parte, ou de se permitir a partir, então, como a medida de urgência é uma liminar. Então, concedeu ali liminarmente para proteger, perfeito, protegeu, ainda que talvez naquele momento não precisa, mas aí depois você vai, né, pensando aí processualmente, você vai analisar o mérito da questão, então é ali que eu acho que poderia ter a chance de se repensar como fazer isso, talvez ampliar um contraditório, né, a possibilidade de produção de provas para que a própria pessoa que teve contra si a medida protetiva possa, de repente, mostrar o seu lado e provar que não fez. Aí, né? Na primeira vez de repente conseguir derrubar essa medida. Me deu até Parece uma coisa horrorosa, de novo, pode ser que a gente seja criticada por isso, porque eu tô falando isso enquanto mulher, mas eu não falo só enquanto mulher, eu falo enquanto advogada. Não, eu acho que as pessoas têm que pensar, casos, assim, né? Pode ser o meu filho, pode ser o meu pai, pode ser o meu tio, pode ser meu primo, pode ser alguém que você conheça. Óbvio que a lei, ela veio e salvou muitas vidas. Eu acho que a doutora, a delegada, mais do que pode nunca, falar né? melhor do que ninguém sobre. Quero até que se a doutora puder falar sobre as vítimas que realmente necessitam da lei e são prejudicadas, porque realmente eu acredito que deva ter isso, e muito. Mas a questão de você, mesmo se for de urgência, você ir e atuar em algo sem ouvir o outro lado... Não, de novo, como é de urgência, né? Lá vou eu usar de novo a expressão em latim, né? Que os civilistas adoram. Quando você pede uma liminar, ela pode ser concedida sem ouvir a parte contrária, que é o que em latim se diz inaudita altera partes, né? Sem você ouvir a parte contrária. Lucas, eu vou falar assim, Lucas. É isso, se o juiz enxergou a necessidade, ele vai conceder. E, de novo, eu não sou contra isso, não sou mesmo. Não, eu também não sou contra isso, não. Protegeu, tudo bem, afastou inicialmente, ok. Mas vamos ouvir agora. Mas vamos agora, então, entender melhor, havendo a possibilidade, não só da mulher pedir para retirar, mas o próprio juiz, eventualmente, revendo aquela situação, poder retirar. Não sei se a doutora Renata concorda comigo, pode ser muito louco o que a gente está falando, mas eu acho que precisava se debater um pouco mais nesse sentido. É muito louco o que a gente está falando? Não, mas isso acontece. Isso acontece. É possível esse suposto autor entrar nesse processo da medida protetiva e apresentar a sua defesa. Então, apesar de ser uma medida cautelar, ela vai ter um contraditório ali, vamos dizer, diferido, né? Depois daquele início turbulento que foi por conta da urgência. Ele pode se apresentar nesse processo, nessa medida cautelar, e se defender.
O que acontece ainda, por conta da lei Maria da Penha ser extremamente protetiva, para esse homem conseguir reverter essa medida cautelar, essa medida protetiva, ele precisa de argumentos fortes, né? Argumentos realmente que indicam a necessidade de que essa medida protetiva tem que ser revogada. Então, entendam, depois que é decretada essa em favor da mulher, esse autor pode entrar e se defender. Só que, em razão dessa extrema proteção que é a Lei Maria da Penha, essa proteção integral que ela dá para a mulher, ele precisa trazer argumentos realmente contundentes, vamos dizer assim, para que o juiz realmente revogue em favor dele. É difícil conseguir, é bem difícil. E, de novo, não estou criticando a atitude dos juízes, não, pelo amor de Deus, né? Eu penso o seguinte, em último caso, tá? Como a doutora falou, é igual o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a teoria da proteção integral. Então, nesses casos de violência, realmente a mulher, ela é a parte hipossuficiente, ela é a parte, né, ali que precisa dessa atenção integral. Então, não estou criticando. De novo, eu acho que a gente só tem que rever, talvez os juízes também repensar essa forma, né? Apesar desse contraditório, como eu falei, eu não atuo muito pelo contra, né, pedindo para afastar, geralmente eu atuo requerendo as medidas, né, mas nesse caso específico, agora eu estou quebrando a cabeça, estou estudando, vendo como fazer, eu já estou percebendo essa dificuldade, e aí, pesquisando sobre isso, conversando com outras pessoas, a gente percebe, existe essa possibilidade, mas é quase como você chover no molhado, né, você vai lá, vai fazer uma defesa e parece que não vai ser ouvido, né? Eu convidei uma doutora, uma delegada, que age certo. Aí a gente não consegue debater, porque ela fala, não, mas isso faz, mas a lei faz. Aí, tipo assim, a doutora trabalha corretamente e exerce corretamente a sua função. Eu tinha que chamar um que não faz exatamente, porque... Mas aí ele ia fingir falar que faz, né? Ninguém vai reconhecer aqui que não faz, né? Porque... Falando de estatística, aí de Sorocaba, doutora, aí eu não sei se eu chamo doutora, de delegada, já saiu você aqui, olha que beleza. De estatística, do jeito que seu coração mandar. Então tá bom. Das estatísticas que a delegada vê aí em Sorocaba, aí da sua delegacia, você vê muito isso, que você já falou que isso acontece muito, e como que isso vai prejudicar as mulheres que realmente precisam dessa justiça? Me fala um pouco do universo aí de Sorocaba, por favor. O que a gente vê aqui, realmente, a gente tem que analisar isso, e eu só estou sentindo o cheirinho aqui, né? Imaginamos que tem um cheirinho aqui. Bom. Lucas, não mostra a minha parte para minha Nutri não brigar comigo, hein? Desculpa, pode ir, doutora. E aí, vamos imaginar que esse casal, ele não tá bem. Esse casal, ele não vive uma relação harmônica. Ambos estão sofrendo, e até atendi uma moça ontem, e eu falava, escuta, não tem um crime aqui. Realmente, o que ele fez pode repercutir na esfera do dano moral, né, doutora? Eu acho que o dano moral, ele é muito mais fácil de você identificar do que um crime, né? Então, e eu tentando conversar com ela, não, mas é um absurdo o que ele fez, e isso não pode acontecer. Eu falei, eu entendo, mas isso é um caso que você tem que resolver com o seu advogado. Você tem o direito de reverberar isso, você tem o direito de reclamar, mas frente a um juízo civil, um juízo de família, não a um juízo criminal. Pois, então, imagina o quanto... É difícil para mim discordar de alguma coisa. Eu achei que a gente ia discordar, doutora. Doutora delegada, porque tá difícil. Por quê? Porque aí é que tá. Eu queria falar das pessoas que agem errado, entendeu? Dos delegados que não agem corretamente. Tá difícil. Não, agora você tem que dizer, olha, tem que agir como a doutora Renata. Gente, pelo amor de Deus, que vocês olhem e aprendam, porque realmente essa é a conduta olha, mas não é fácil, viu, Camila? Porque a partir do momento que você fala não para uma pessoa, ela vai sair falando que a polícia não faz nada, que tem que esperar morrer para acontecer alguma coisa. Então, a gente vai ter
esse outro lado. É o que eu falo. A delegacia de polícia não é um drive-thru. A delegacia de polícia não é você entra e fala o que quer e sai com papel. Não. É preciso que tenha uma análise. O pedido na mão, né, doutora? Mas agora... Olha, consegui, tá aqui Agora você falou, só depois que morre. Mas aí a gente está falando só da questão que a mulher faz essa denúncia e tudo mais. Mas nós tivemos um caso aqui no podcast de Sorocaba, que foi o do Bruno. Do Bruno, que Monteiro, foi queimado, né? Que foi queimado. E assim, todo mundo sabia dessas denúncias, dessas ameaças, acho que a doutora deve ter, obviamente, né? Sabe desse caso aí, que ele foi... Que a ex pediu até 500 mil para ele. A gente teve a namorada dele, que veio aqui no nosso podcast. E assim, a lei não protegeu. Porque a cidade toda sabia dessas ameaças, mas se fosse uma mulher, aí agora é minha visão mesmo bem machista, tá? Posso estar completamente errada. Mas pelo que eu ouvi da família, pelo que eu ouvi da Laís, que esteve aqui com nós, a doutora Peta estava até aqui junto, todo mundo, esses vídeos dela ameaçando ele, falando que, se você me dá 500 mil, eu te deixo em paz, isso daí viralizou antes mesmo dela fazer qualquer coisa. E nada foi feito. Mas se fosse uma mulher, eu duvido que isso não teria sido diferente, que não teria uma protetiva. Pode ter sido, principalmente quando, aí também não acredito que seja o caso da delegacia da doutora Renata. Não. Mas assim, ameaça principalmente, nem todo lugar a mulher entra e consegue sair na hora, com uma medida protetiva ou qualquer coisa assim. Eu já tive casos que eu acompanhei, né, onde a gente levou com comprovações e tudo mais, e chegamos a ouvir coisas do tipo, mas isso não foi nada, isso é um breve desentendimento. Não, eu ouvi isso de um delegado. Eu cheguei lá com a mandíbula quebrada e ele falou pra mim que... Vai se entender com o seu marido. Eu gostava de apanhar, eu passei por isso. Então, assim, eu entendo o que você tá falando de novo, né? Enfim, a gente já passou da fase de brigar, né? Já. É porque eu não sou contra. Você conseguiu, graças a Deus, entender. Mas eu acho assim, a gente só tem que tomar cuidado, e me permita, até a gente aqui como formadora de opinião, porque a gente tem um público muito diverso que nos assiste aqui, né? Tomar cuidado, assim, com essas assertivas. Mas se fosse mulher, não necessariamente. Esse caso do Pedro, né? Do Bruno, foi um caso absurdo, realmente, né? Pelo que a menina falou, estava ali, todo mundo sabia do que estava acontecendo e mesmo assim ela não conseguiu. Não, é porque quando sai na internet uma mulher sendo ameaçada, isso viraliza. Mas quando sai um homem sendo ameaçado, não viraliza igual o da mulher. É nessa questão, nem tô falando da questão só da lei. Eu tô falando da lei da população social. Da sociedade, né? Aberto a todo mundo. É um problema que eu penso também, vamos dizer assim, até educacional, né? Eu acho que aí é um trabalho também que tem que ser feito na raiz ali da questão, começando pelos pequenos, pela escola, pela educação, que a gente não tem nas escolas nesse sentido. Porque a escola não é para educar o caráter de ninguém, nem a moral de ninguém. Né, de que o homem não pode ser ameaçado, ou se ele se diz ameaçado, ele é frouxo, ele é menos másculo, ele é menos homem. Isso a gente sabe. O homem não chora, né? Eu sou professora há muito tempo, eu lembro dando aula uma vez, quando a gente teve a mudança, doutora, com relação ao crime né? Não pode falar. Né? Ao crime lá do artigo 213. Quando a gente teve a mudança, né, permitindo que o homem também seja vítima desse crime, porque antes não era, né? E eu me lembro que dando essa aula e explicando essa questão, quantos alunos, até alunas também, começavam a rir quando eu dizia assim, mas o homem pode ir à delegacia, pode denunciar que ele foi vítima desse tipo de crime. Isso tá no meu TCC. E você escuta, quanta aluna e quanto aluno eu não escutei dando risada, mas o homem vai denunciar isso aí? Um exemplo. Pô, ele não vai querer mulher dando em cima dele? Um exemplo que eu dei, eu acho que foi até na primeira vez que eu conheci o Lucas, a gente estava falando sobre isso, eu falei, acho que eu vou te fazer essa pergunta, doutora. Quantas pessoas já chegou na sua delegacia e fez um homem falando, eu fui, né, vítima de assédio pela minha esposa? E agora, se o marido quer fazer alguma coisa com a sua mulher, a mulher pode ir denunciar e ela acatam isso. Mas aí é educacional, porque o homem não pode ser vítima de um crime, de um crime contra a dignidade sexual. E a mulher é sempre a vítima. É muito cultural. Eu vou um pouquinho mais aprofundado nessa questão do que você vem dizendo. Vocês pararam para pensar que o homem adulto não pode sofrer isso. E criança? Quantos não são denunciados por terem sendo vítimas, meninos, porque a família tem vergonha de relatar. Meu filho sofreu tal crime, entendeu? Olha o quanto a nossa sociedade precisa evoluir também, de todos os aspectos, né?
Doutora Renata, o que te fez entrar na área? Na área Ser delegada. ser delegada? O que te... Na verdade, eu no primeiro ano da faculdade, eu entrei querendo ser juíza, né? Aquele sonho, eu quero ser juíza, eu quero... Mas aí logo eu percebi que que eu gostava de pessoas, né? Eu gosto de lidar com o público, com as pessoas, com os crimes, vamos dizer assim, mais intimistas. Eu vou até mais longe. Por que eu não tenho vontade de prestar, por exemplo, a Polícia Federal? Porque são crimes muito acima da média, sofisticados. Então, eu gosto do nosso ambiente da delegacia de polícia, porque realmente eu tenho contato direto com as pessoas. Eu gosto de conversar. Então, essa que eu dei o exemplo para vocês agora, eu fiquei quase 1 hora conversando com ela, né? Tentando explicar o porquê que a gente não ia fazer, teríamos que fazer um boletim não criminal, enfim. Então, o que me chama atenção na carreira é o contato com o público e a própria investigação, né? O nosso dia a dia é fantástico. Ele é um dia que nunca vai ser igual ao outro. Sério? Eu entrei na faculdade querendo ser delegada, doutora. Aí acabei mudando de ideia, virei professora. Mas se eu fosse fazer um concurso, estava até falando pro meu marido esses dias, eu seria delegada. Ou defensora pública. Né? Mas eu acho que a delegada seria também mais algo que me moveria. Tem jeito. Porque eu entendo, né, a doutora Renata, e eu penso da mesma forma. Eu acho que ali, como defensor público também, né? Mas eu acho que o delegado, né, a delegacia é o primeiro momento ali, né, onde chega a informação da questão do acolhimento, da própria orientação. Então, onde você realmente consegue ter o contato. É quase como quando a gente atua como advogado, né, que você tem o contato com a pessoa, você consegue explicar, orientar. Então, assim, eu seria também, se eu fosse escolher um cargo público, seria esse. A senhora é delegada há quanto tempo? Um pouquinho mais de 10 anos. Ai, que bacana. Parabéns, foi viu? quase junto com a lei. A lei tem o quê? 13? 13 anos. Foi quase. Vai fazer 13, E aí, a doutora já foi delegada e já foi para ser delegada da Delegacia da Mulher? Não, eu trabalhei em 4 distritos comuns, e depois eu fui para 2, porque eu sou de São Paulo, né? Eu mudei aqui para Sorocaba faz pouco tempo. Então, eu atuava na Zona Leste, em alguns distritos na Zona Leste, na Zona Sul, depois eu fui para a Delegacia da Mulher da Zona Leste, a 8ª, e depois eu vim para cá. Então, eu trabalhei em distritos comuns também. Que legal. Parabéns pela trajetória e pela atuação. Eu queria muito que todas as delegacias, principalmente da mulher, tivessem esse tipo de delegada, de atuação. Infelizmente, só de falar que ela ficou 1 hora, só dela falar que ficou 1 hora conversando com essa moça, já é. Raro. Assim, eu não vou falar só mal, não. Eu falo mal quando precisa, mas eu também elogio quando precisa. Eu já tive delegacias que eu fui, uma vez até com uma colega minha que estava com problema, eu fui com ela ali na Zona Norte, né? Fomos muito bem atendidas, uma delegada também, nossa, super acolhedora, também nesse mesmo estilo da doutora Renata, conversou, explicou e tudo mais. Achei sensacional. Tanto que ela falou que ela tinha algumas reclamações por conta de demora, porque ela realmente tinha esse cuidado, né, de acolher, eu ia falar exatamente isso agora. Porque aí o pessoal reclama que demora, né, mas tem que entender também o porquê dessa demora. Na sua hora você também vai querer o seu espaço, o seu momento, né? Como eu já tive delegacias que eu fui, que a partir do atendimento lá pelo escrivão, enfim, foi tudo péssimo, tudo horrível, sabe, zero acolhimento. Então, ainda varia muito, né? Eu acho que, principalmente delegacia da mulher, independente de qualquer coisa, a primeira entrada ali tinha que ser acolhedora, e nem todas são. E eu ia falar uma coisa, a delegacia da mulher, né? Você entra nas delegacias da mulheres, tem muito homem, né? É porque tem pouca mulher, né, exercendo a função. Aí eu acho que isso dá uma inibida na delegacia onde a doutora atua. Tem muitos homens ali ou não? Não, praticamente nós conseguimos a entrada, né? O que nós conseguimos fazer aqui, que eu acho que mudou a cara da delegacia, nós temos uma portaria só de meninas, só de mulheres.
e nós Ô, gente, por mudamos toda favor, a vamos cara. pegar Sorocaba. Vamos mudar para Sorocaba. Vamos pegar o exemplo da delegacia lá de Sorocaba, da doutora delegada aqui. Mas deixa então, na entrada só mulheres. Só mulheres, não, e elas transformaram, né? E aí eu coloco mérito nelas, porque elas colocam bilhetinhos para as mulheres tirar uma frase de acolhimento, elas encheram de flores. Então, você Olha vê, que a legal. nossa entrada ali já é uma entrada diferenciada, né? Já é acolhedora, né? Já é acolhedora. E aí temos Que homens, legal. óbvio, não tem como não ter, né? Mas o que a gente preza? O atendimento para a mulher, né? Feito por mulheres, mas é necessário também a presença de homens. Sim. Não tem como nós formar. Primeiro, porque não tem policial feminino suficiente para abarcar todas as delegacias. Segundo, a gente não pode ser sexista também e dizer só Sim. porque a mulher tem que trabalhar na delegacia da mulher, né? Perfeito. E eu também tenho que deixar um homem que tenha uma preferência. Olha, eu gosto muito desse tema, eu me identifico com esse tema. Eu também tenho que acolher esse homem, porque senão Eu acho que tô só sendo na sexista. chegada, na chegada, já ter ali mulheres para fazer o atendimento, eu acho que isso já realmente ter uma delegacia que só tem a mulher, eu acho que também fica. Né? Como a doutora falou, tem muitos homens que gostam de atuar nessa área. Como eu falei, já lidei com muitos policiais super tranquilos para lidar, né? Que você vê que tem a mente mais aberta. Eu acho perfeito, é você ter ali abertura para tudo. Mas legal também, concordo, essa ideia da chegada, né? A mulher, quando ela chega ali, né? Ela passou por uma situação de agressão, ela tá vulnerável, ela tá ali, né? Machucada, seja por ter sido agredida ou não, mas está machucada. Então, quando ela chega ali, ela vê uma mulher para recebê-la, é diferente. É diferente. É E diferente. tem homens que realmente que vestem a camisa. Eu participei do podcast Guardiões, agora eu não lembro, é lá de Guarulhos. Eu sou péssima para nomes, né? Guardiões, eu lembro do Guardiões, ali de Guarulhos, e são todos policiais, e eles vestem realmente a camisa, e você vê que eles têm um diferencial assim, para lidar com esse tema. Mas acho primordial na chegada, eu acho, de uma vítima real, ter esse contato primeiro com mulheres. Eu acho que realmente isso é um diferencial. É um diferencial. E aí, Peta? Não, eu penso que, eu acho que é isso, a gente tem que, a partir, né, dessas conversas, eu achei muito, muito bacana, muito produtiva, e é isso, eu acho que a gente tem que debater, não é bater o pé e falar tem que ser assim, ou tem que ser assado, ou tem que ser diferente porque eu quero que seja, eu acho que tem que ter fundamento, acho importante a gente ouvir todos os envolvidos, delegados, promotores, juízes, advogados, esse debate eu acho extremamente importante, e principalmente quando a gente traz pessoas como a doutora Renata, né, que estão aqui para dizer, olha, eu trabalho do jeito que tem que trabalhar, né, e fazendo as coisas como elas devem ser, para que também a gente não escute coisas que a gente às vezes escuta também do tipo, é tudo para mulher, cadê a Lei Maria do Homem, a Lei João do Tatuapé, a lei não sei das quantas, na verdade, isso desmerece essa proteção. Né, vou falar, e por favor, calmem, se acalmem. Quando ela fala calma, lá vem, hein? Lá vem. No momento que você cria uma lei para você defender gêneros, já mostra que a sua Constituição ela tá falida. Na minha cabeça é essa. A lei fala que somos iguais perante a lei. Vítima é vítima, criminoso é criminoso. A cadeia tem que ter criminoso e quem não está na cadeia não é criminoso. Então, se eu bati num homem, eu cometi um crime. Eu, ser um ser humano, cometi um crime. E se eu sou um homem que bateu numa mulher, eu cometi um crime. Na minha visão, é essa. Mas o crime é o mesmo, cara. É o do Código Penal. Não é porque qualificadoras você pode tirar. E na Maria da Penha, não. Você pega lá agora, hoje, 40 anos é 40 anos se você foi acusado. As qualificadoras pro lado masculino, não é. Porque qualificadoras, um bom advogado, um bom recursos ali, advocatícios, você... Vou discordar de você. As mesmas qualificadoras que você tem para mulher, você tem para o homem. Mas o homem não fica 40 anos. Colocar e retirar, aí é a atuação do advogado.
advogado. Então, é isso que eu tô te Tem que ser falando. um Você bom necessita de um advogado. bom Sim. advogado, mas a mulher, ela vai lá e ela já tem ali os 40 anos, o homem tá lá com 40 anos. Mas o homicídio simples também pode chegar. O homicídio O pode também chegar, pode chegar é onde eu me esbarro. O pode ser, o sim, é tudo muito paralelo. Ô, Camila, mas a gente não pode esquecer a história. A gente não Isso. pode esquecer a história da mulher. Eu sei que tem abuso, você tem toda a razão e eu concordo com você que tem abuso. Só Então, que mas aí a nossa história se história é muito repete. pesada. Se você, Não, mas eu imagino assim, Deixa eu falar. se eu imagino assim, se você quer fazer uma história diferente, você não haja com a mesma crueldade, sem apontar e sem já julgar e sem repetir os mesmos passos. Então, se eu quero mostrar que a história fez isso, eu não posso agir igual. Então, a partir do momento que eu estou agindo igual à história, já acusando e já colocando o homem no mesmo patamar que colocaram a mulher, eu não acho que isso é correto. Eu não acho correto. Se eu quero fazer uma história diferente, eu tenho que agir para fazer uma história diferente e não repetir os passos, porque aí você está repetindo passos, você está fazendo a desigualdade. Então, eu, por ser mãe de 3 filhos, eu me recuso a aceitar. Bom. Eu me recuso a aceitar, mas eu Camila subentendo. sabe que eu discordo dela disso. Eu acho que se você quer fazer uma história melhor, você não repete os passos. É o que eu acho. Nossa Constituição, ela é que todos nós somos iguais, então todos nós temos Mas, que cara, ser iguais. deixa eu fazer um adendo aqui. A gente tem que tratar os iguais e os desiguais na medida de suas igualdades e desigualdades. E isso está Exato. também na Constituição. Exato. Então vamos lá. Então a Maria lá da Penha vem nesse sentido. Lá de Sorocaba, vou falar de Sorocaba. Do Bruno. Essa mulher matou, sequestrou. Vamos dar uma olhada Mas no ela processo. tá presa. Ela tá presa, mas ela não vai pegar os 40 anos. Pode pegar sim. Porque Não. o homicídio qualificado, se você... Ela quase foi solta, ela só não foi solta por outros motivos que não vem ao caso eu falar aqui. Ela quase foi solta. Aí é a atuação. Ela quase foi solta. Aí de lei, a gente vai falar de quem aplica a lei. Aí é que tá, porque sempre tem esse viés do si. Ela é uma mulher que fez coisas terríveis. Aí a lei quase soltou ela, não soltou por motivos que não vêm realmente ao caso. Aí a gente fala daqui de São Caetano também, que é caso que a gente já comentou, do menino que atropelou as meninas em São Caetano, que foi um acidente de trânsito na minha visão. O menino tá preso. Mas é quem aplica a lei, não é a lei. Então a gente tem que tá mudar esses juízes daqui. Eu tô falando como leiga, eu não sou da área jurídica ainda, então eu ainda posso falar como leiga e cidadã. Então a gente tem que mudar esses juízes aí, a gente tem que mudar quem faz essas leis. Concorda comigo, não é a lei. A lei tá ok, tem suas falhas? Tem, nenhuma legislação é perfeita. Mas eu não penso que o problema é com a legislação. O problema é com quem está aplicando essa legislação. Não sei se a doutora Renata concorda. Vamos ouvir. Eu acho assim, realmente é o que eu falei. Se a gente pegar a história do Brasil, a gente vai ter desigualdade. E eu acredito sim que essa lei tem que chegar para tentar minimizar essa desigualdade. Com certeza. E aí a gente vai naquelas outras leis desiguais. A lei de cotas, né? A gente vai ter outras pessoas identificadas como desiguais e, num futuro, tratemos elas como iguais. Eu acredito, sinceramente, que hoje nós estamos num ponto em que é possível começar a discutir isso que a gente está dizendo. Essa discussão é válida. Por quê? Porque, graças a Deus, a sociedade já está começando a entender que mulher não é objeto. Ela está começando a entender que a mulher, ela tem sim uma capacidade plena de atingir o que ela quer, só que, Camila, o que eu escuto de barbaridade, ela tem dinheiro, mas não pode usar porque ela não sabe usar. Ela não pode sair de casa com essa roupa porque, pelo amor de Deus, ela é, né? E censura aí o palavrão. Então, algumas dessas barbáries a gente ouve e percebe que a sociedade é machista ainda, ela é machista. Nós temos muita voz para as mulheres. Então, eu acho que estamos chegando num ponto, realmente, que nós temos, principalmente os mais jovens,
né? Eu acho que a geração anterior, a minha aqui, ela está começando a entender e tratar as mulheres de forma diferente. Então, eu acredito sim que vai chegar um tempo que a Lei Maria da Penha não vai ser mais necessária, porque nós vamos ter uma igualdade. E ela está começando. Então, por isso que eu acho que vale a pena a gente discutir, vale a pena a gente colocar, assim, dos abusos que estão sendo praticados, e aí seja por homem, seja por mulher, porque também tem o humano, né? O ser humano, ele consegue, quando ele quer abusar daquilo que é bom. Então, seja homens ou seja mulheres, a gente tem sim que discutir quando realmente é abusivo. A gente tem até, vou pedir até dar licença para a doutora Peta, a gente tem advogados extremamente abusivos no poder legal, né? Infelizmente, eu sei que temos. Fazer ali fatos que não é ilegal, e da mesma, o contrário, igual você sofreu, Camila. O delegado achou que a sua mandíbula quebrada não fosse violência doméstica, então, por isso que tem que ser discutido, por isso que eu acho que é super válido, mas eu sinceramente acredito que daqui a um tempo essa lei extremamente protetora das mulheres, ela vai acabar, ela tem que acabar, né? O dia que ela acabar, eu penso que mostra realmente a evolução da humanidade, em todos os sentidos. Eu vejo que é óbvio que a gente tem muito mais mulheres aí se expondo na questão da violência. Por quê? Porque os homens não têm coragem de também falar quando eu tenho casos e vários, não é um, de vários que eu vivencio, de homens que são completamente torturados pelas suas mulheres, mas não fisicamente, mas psicologicamente, financeiramente também. Mas eles não têm coragem de falar. Mas é a questão machista, porque se eu falar eu sou fraco, então, se eu falar eu não sou... Você vai falar para uma pessoa de 70 anos? Então, porque é a cabeça da geração. Mas aí você começa, aí que eu acho, é machismo ou é vergonha? Dos dois, mas porque se ele fosse machista, ele não deixaria a mulher controlar. Não machista nesse sentido, mas não deixa de ter um viés da ideia do machismo. Mas a mulher também tem vergonha. Porque se eu falar, eu sou menos homem, se eu falar, eu não sou homem forte. Ou porque ele está completamente controlado psicologicamente. Como que eu vou justificar que uma mulher me domina? Porque a gente sempre teve a ideia de que quem domina é o homem. Então, mas essa ideia eu acho, as pessoas... Vamos falar dos juízes, vai? Vamos levar lá em cima. Vocês não podem falar. Porque vocês exercem aí um papel da lei, vocês não podem falar. Quem vai falar sou eu, e vocês podem falar, imagina, você tá viajando. Imagina, você tá viajando. Esses juízes não lê? Porque qualquer história que você for ver, quem tá por trás dominando tudo é uma mulher, cara. Você vai olhar lá, vamos falar só da Inglaterra? Vamos falar da Inglaterra? Quem mandou foi as mulheres do começo ao fim. A rainha Elizabeth mandou até na igreja católica. Ela dominava até a igreja católica. Você vai me desculpar. A mulher, ela sempre teve um papel importante. É que eu acho, tô falando na minha visão, tá? Que os juízes têm que começar a ler um pouquinho, porque a mulher não é vítima. Eu não me vejo como vítima. Não, de jeito nenhum. Sofri uma agressão e eu fui mulher o suficiente para lutar contra o próprio sistema. Porque eu consegui 3 vezes fugir do meu agressor, e as 3 vezes a polícia me devolveu para o meu agressor. Você me fez lembrar de uma coisa. Eu entendo o que você está falando, mas assim, você ainda é um número muito pequeno de mulheres que têm essa coragem de realmente denunciar e ir atrás. Você me fez lembrar de uma coisa. Uma aluna recente que fez um TCC, ela é de uma congregação cristã, não vou lembrar agora. Né? Não tem nada a ver. Mas o TCC dela foi o seguinte, inclusive ela é pastora, ela tem um grupo lá de mulheres, tal, não sei o quê. Mas o TCC dela também achei bem interessante o tema, porque ela veio falando sobre o seguinte, a necessidade da mudança, né, de paradigma dos pastores, homens das igrejas, no tocante a mulheres que são vítimas de violência. Ela mesma, sendo da igreja, ela trouxe essa crítica, porque ela pegou essa crítica de mulheres ali com quem ela convive, né, dentro ali da sua congregação, no sentido de que o que acontece, que ela vê acontecer. A mulher vai, muitas vezes se a mulher tem, né, esse viés mais de ir à igreja, tudo, quem que ela vai buscar aconselhamento? Geralmente vai buscar o pastor, o padre, né, que é o seu ali, o seu mentor espiritual. E de os pastores dizerem para essas mulheres, deixa para lá, ele é o seu marido,
Você vai passei acabar, por isso. você vai acabar com o seu casamento? Eu passei Como por você vai isso. sobreviver dessa forma? Então veja como é arraigado. Veja Então, como isso mas aí eu acho você que conseguiu casar, você tem um provedor, você tem uma vida aí estável, você vai abrir mão disso com de uma violênciazinha? mas aí eu Entendeu? volto a falar, eu não me vejo como vítima. Eu sei que as mulheres têm que ter muita força. Quando eu fui fazer o corpo de delito, foram 2 médicos Então, e é eles outra falaram, violência, né? tira a roupa para nós. Eles não falaram que ia me examinar, que eles não falaram com educação, com ética. Eles falaram, tira a roupa para nós. Mas eu sei que é difícil. Eu passei por isso. É, mas eu não consigo me colocar na posição de vítima, porque eu acho que eu fui muito guerreira. Uhum. E eu acho que as mulheres têm que parar de se vitimizar. E tem que ir no seu foco. Peraí, você quer sair disso? Você vai sair disso. Se a mulher que se vitimiza por causa do financeiro, Mas não é simples, não é simples. eu vivi. Eu sei que você viveu. Então eu Mas, sei de que novo, não é simples. Mas a aquele- mulher, eu acho que é muito mais fácil falar. Desde lá da história, a mulher é vitimizada. Vamos ler livros, vamos ver a história. Por trás de qualquer homem que estava lá, no seu império, tinha uma mulher mandando e desmandando no que ele tinha que fazer. Mas mas essa mulher não apareceu nos livros. Mas aí livro, você Ela quer não aparecer. apareceu. Você quer saber que você que tá. Eu não preciso aparecer. Mas aí se ela não aparece, quem que tá levando crédito? É o Mas homem. vamos lá, homem. uma Exato. assessora de evento, eu não apareço em nada. Trabalhei durante 16 anos fazendo evento, eu não apareço em nada. Eu quero aparecer por quê? Eu tô lá, todo mundo sabe que foi eu que fiz. Beleza, eu quero aparecer por quê? Mas aí, é um Cá, me permita, é egocentrismo. diferente. Mas quando você está falando de um processo histórico, aí você está falando de quem leva o crédito. Se a mulher está fazendo, mas quem leva o crédito é o homem, quem que é o que resolve tudo é o homem. Se é ele que está aparecendo no livro de Ai. história. Você Não, porque entendeu? nos livros de história mostra que era a mulher que Mas nem fazia. sempre, nem sempre. Depende de quem escreve o livro de história. Eu não né? acho que mulher é vítima. Eu só acho assim. Eu não, acho que a mulher é muito. Eu acho que nós, Eu acho que mulheres, a gente- é muito foda. Desculpa aí o palavrão. Acho que a gente é muito foda. Acho que a gente tem muita capacidade. Eu não preciso jogar meu sutiã numa fogueira pra falar que eu sou muito foda. Desculpa. Eu entendo, Caio, eu entendo o que você está dizendo, só que eu penso Olha essa assim, delegada, nem gente. todas as Você- mulheres têm uma criação assim e conseguem... Eu falo por quê? Porque, de novo, como advogada, como professora, eu já vi muita coisa nessa vida. Então, eu só acho que a gente tem que ter um cuidado só para não generalizar. Eu acho que a gente tem que ter Porque a sempre questão- a fala de falar para as mulheres: saiam desse Sim. ponto de vítima e se torne você a protagonista da sua vida. Eu acho que é isso que todo mundo deveria falar. Porque a partir do momento que você fica toda hora falando a mulher é a vítima, a mulher é a vítima. Peraí, eu sou vítima? Não, você não é vítima, você tem força, você pode. Eu não tive ninguém, minha mãe e meu pai não moravam aqui, minha família não morava aqui. Foi pelo amor aos meus filhos. Mas você teve acolhimento do Estado, por exemplo? Se você Quando vai ver virou um processo, eu Então, tive da juíza. Sim, mas acolhimento que eu digo é o seguinte, por exemplo, a mulher depende financeiramente do Eu homem. também dependia. Né? Você, tudo bem, é um caso à parte, mas vamos pegar a grande maioria, ela depende financeiramente do homem. Ela vai buscar um lugar para ficar. Depende do lugar que ela consegue, ela não consegue levar os Beta, eu fiquei filhos. 15 dias Ela dentro do vai estacionamento procurar do Carrefour, morando dentro do meu carro. Ela vai procurar um trabalho, ela não consegue colocação. Ah, Beta, Não é tão eu simples, morei Cá. 15 dias dentro do meu carro. Porque eu não quis preocupar minha mãe, eu não quis Uhum. preocupar o meu pai. Eu peguei os meus filhos e falei pro pai deles: por favor, fica com eles, eu vou dar um jeito. E eu dei um jeito. Então, eu acho assim, sinceramente, a mulher tem que sair dessa posição. Eu sou uma vítima. A mulher, nós temos coisas muito além de homens. Nós conseguimos Sim. fazer coisas que o homem não E faz. muito melhor. E muito melhor. Sim, eu A gente entendo. pode falar como essa delegada que está aqui brilhantemente Ela aqui. quer falar. Mas, Camila, só que você é uma parcela tão pequena da sociedade. Porque eu não Você aceito ser a vítima. Mas você, né? A gente tem, olha, me veio, enquanto você estava falando, me veio um exemplo, quando eu trabalhava lá em São Paulo ainda, lá na 8ª DDM. Eu atendi um flagrante, a PM apresentou, a moça estava com o olho roxo, sangrando, então estava a bola roxa e pingando sangue. E eu prendi em flagrante, por lesão corporal. Só que demora, né? Demora um flagrante, demora algumas horas. No final, eu acho que ela foi caindo em si que ele ia ficar preso. Ela ajoelhou na minha sala e me abraçou pelas pernas. Pelo amor de Deus, não prende ele.
O que eu fiz? Eu fiquei no chão junto com ela, porque aquela situação, aquele olho desse tamanho, pingando sangue, me implorando para não prender, você acha que essa mulher, ela estava preparada para receber tudo aquilo que a lei estava impondo para ela? Não estava. Sabe por quê? Porque até no dia seguinte ela trouxe pão, café para ele. Levou Porque blusa. tem um abuso psicológico, ela tá ali totalmente alienada Tem uma por ele. dependência. Dependência, É uma abuso dependência. psicológico. Com certeza ela se acha incapaz. Sim. Eu acho que hoje a gente tem que tirar essa fala da mulher vítima. Sim, Tirar mas essa fala a partir de onde isso tem que ser feito que não é feito? Das escolas. e das mães. E das mães. Dos pais, família, porque os dos pais pais também também. tem que, né? Porque a gente fala das mães. E aí que tá o grande problema. Eu falei, é a raiz. É na família, é nas escolas. Família não né? ajuda nesses momentos, assim, não ajuda. Também eu não fui de expor aos meus pais, mas eu vejo, porque Não, eu família conheço. que eu falo quando você tá falando da educação. Não, eu tô entendeu? querendo dizer que nesse momento que nem essa moça, Deus me livre, né? Relembrar o que eu vivi, mas eu agi completamente diferente, mas é minha estrutura isso também. Mas falar assim, vai pedir socorro para sua família, você tem... Não, gente, esquece. Se você falar isso para uma mulher que está em pleno desespero, falar assim, você tem família que para te acolher, pronto, você já acabou de enterrar a pessoa, porque a família não se envolve. A família não gosta de se envolver. É verdade. Eu me estresso, né? Eu fico nervosa. E olha só, e é por isso que eu acho que é interessante, quando, junto com a proteção que a Lei Maria da Penha ela dá, a gente debater o que vem por trás. Porque a gente está fazendo 30 anos agora da Declaração de Direitos das Mulheres, 30 anos esse ano. Quando foi, há 30 anos atrás, nós levantamos três grandes argumentos ali para a defesa da mulher. Primeiro, que hoje caiu numa moda e a gente precisa lembrar qual é o significado real dessa palavra, que é o empoderamento feminino. Todo mundo fala, empoderada. Está caindo tanto na moda, então, de forma tão superficial. Dá até um ranço dessa palavra. Que se perdeu o quanto ele é importante. Porque empoderar a mulher é você dar a ela isso que você tem, isso que você acabou de falar. Eu posso, eu não preciso de ajuda, eu não sou vítima. Só que a maioria dessas mulheres ainda entendem que não são empoderadas, né? É isso. Eu nunca me vi como uma pessoa empoderada. Primeira vez que alguém fala isso pra mim. Obrigada. Eu já falei isso. Empoderada? Claro que eu falo que você é poderosa. Não é a mesma coisa? Eu não me vejo nessa situação. Eu só acho. Tá vendo, Lucas? A palavra empoderada é realmente a primeira vez que eu ouço assim, falando, nossa, eu não peguei ranço dessa palavra. Mas eu também peguei ranço. Não é só você, todo mundo. Na rua, não quer dizer que eu sou empoderada. Não. Mas aí vamos lá. É que vai estender tanto a conversa, eu não vou fazer isso. Mas vamos lá. É a mesma história, é a mesma questão quando se fala do termo ser feminista. Distorceram tanto a ideia, tanto que hoje, você lembra quando você fala assim, porque a PETA é feminista. Cheguei até com medo para falar. E aí fica a questão, nossa, meu Deus do céu, né? Aquela história toda que se criou, né? Todo aquele estereótipo da mulher feminista. E que virou um estereótipo ruim, né? Porque o que acontece? Se distorce tanto a ideia do feminismo que é isso, né? É a mulher que odeia a mulher, é a mulher que odeia a homem, é a mulher que não raspa o sovaco, é a mulher que não raspa a perna. Mas, na verdade, o que é? É isso, é a distorção do termo que hoje a gente tem medo. Tanto é que eu falo, eu não sou feminista, eu sou feminina e eu defendo que a gente tenha os nossos direitos preservados. Eu ouvi a mesma ideia. Uma feminista falando que eu falei, não, eu tô em outro planeta, eu não sou desse planeta. Ela fez um reels falando assim, porque a mulher, ela grávida, ela vai no hospital, que é um matadouro. Ela vai no hospital porque ela vai lá, rasgam ela e tiram. Eu fiquei assim, cara, a gente vai pra onde? Então, até distorcer a ideia. Porque a mulher, quando ela fica grávida, ela entra lá naquele matadouro. Aí eu falei, mas eu vou pra onde? Eu vou pra um açougue, eu vou pra um pet shop, se eu tô grávida, eu vou pra... Poxa, aí ela falou, porque nós, feministas, a gente não sei o que. Eu falei,
Então, Cara, se perdeu. Eu falei, É ué, se eu tô isso. grávida e eu vou ter um filho, acredito eu que é realmente no hospital que a Da gente mesma forma vai. como se perdeu a ideia do empoderamento, que é o que a Renata está falando. O empoderar a mulher é torná-la protagonista da sua história, que é o que você está falando. Sair da posição de vítima e se colocar na posição de protagonista. E eu concordo com o que você está falando. Embora a gente debata É aqui, normal, né? eu concordo com o que você está falando em muitos aspectos, né? Só que aí que tá, a gente perdeu, a ideia do empoderamento se perdeu em N outras situações. Então, assim, eu mesma tenho ranço dessa palavra, eu detesto, sabe? Não gosto. Por quê? Porque virou um estereótipo para N outras coisas, menos para aquilo que se propõe ao termo, Triste, né? né? Como a ideia do feminismo e outras questões. Enfim, mas é isso. Acho que se a gente continuar falando demais, vai para 3 horas de programa, né, Lucas? Aí daqui a pouco o Lucas corta nosso microfone. Bom, eu quero agradecer, doutora Renata, tem alguma coisa aí que você quer deixar assim para finalizar? Não, só quero agradecer. Eu acho que foi extremamente produtiva esse debate. Com certeza, se a gente continuar o debate, vai para mais de 3 horas e não vamos esgotar o assunto, porque realmente ele é apaixonante, ao mesmo tempo ele envolve uma série de diferenças de opinião, mas eu acho que é isso que engrandece mesmo o nosso dia a dia. Então, agradeço o convite Eu que e agradeço. ficamos aí a qualquer novo debate, quiser discutir em outras esferas, eu acho que vale a pena sempre. Com certeza, com certeza. Cá, já vou fazer um pedido, né? Ver se Claro. consegue um dia trazê-la pessoalmente aqui para ela poder provar Que a as gente, delícias aqui do Mais Um Café, aqui do Atrium Shopping. a gente E pra fica gente aqui, conhecê-la enquanto a câmera tá pessoalmente. na doutora Peta, eu tô comendo. Enquanto a câmera tá em mim, a gente tá assim. Tem que vir aqui agora pessoalmente. E doutora Renata, parabéns aí pelo seu trabalho. Falo, né, como mulher, falo como advogada. Espero que se um dia eu precisar ir para Sorocaba atuar em alguma situação que eu precise ir à sua delegacia, porque lá eu sei que a lei vai ser corretamente aplicada e que isso seja um exemplo, né? Que é um exemplo que seja seguido por outros aplicadores do direito. Então, parabéns. E só fazer um adendo, quando você falou a questão dos advogados, eu super concordo. A gente acaba, né? A gente questiona os delegados, questiona os escrivães, os juízes, mas realmente eu esqueci de falar que tem muito advogado também que, pelo amor de Deus, né? Então, até agradeço por ter pontuado dessa forma e, de novo, parabenizá-la e agradecer por ter participado e por nos mostrar que é uma pessoa tão diligente, correta e responsável aí na sua atuação. Parabéns e obrigada. Eu ia fazer já o encerramento, mas o Lucas quer fazer uma pergunta para a doutora Renata. Fala. Em uma sociedade marcada por uma cultura do século XIX, início do século XX, marcada por uma cultura extremamente machista, onde as próprias mulheres falavam, ela merece apanhar mesmo. Há alguma possibilidade da gente eliminar esse pensamento machista, porque no final das contas ninguém gosta de apanhar. E eu desde criança ouvi esse termo, né? Se ela tá com ele é porque ela gosta de apanhar mesmo. E nós não tínhamos todo esse acesso ao conhecimento que nós temos hoje de que é mais uma dependência psicológica do que o gostar de apanhar, como era sinalizado no passado. Vendo por esse lado da moeda, você tem uma ideia, uma noção de como a gente pode acabar essa cultura ou esse estilo de pensar hoje? Ô, Lucas, olha que profundo tudo isso aí, né? Eu digo que o casal, quando ele chega nesse ponto de agressão, seja do homem, seja da mulher, ele já é codependente. Ambos são dependentes. Então, não é que a mulher gosta de apanhar, não é que o homem gosta de bater. Eles vão trocando porque, assim, no momento em que há uma agressão física, há uma agressão anterior. Por algum motivo, teve uma agressão. E não é agradável para nenhuma das... Tirando as doenças, né? Aquela pessoa que realmente tem o prazer de ver a outra sofrer. Não estou falando desse que precisa de tratamento psiquiátrico. Não estou falando dessa pessoa.
Eu estou falando de um casal que já se desrespeitou durante muito tempo e ambos precisam emocionalmente desse embate. Então, a mulher precisa, de alguma forma, debater com esse homem, de certa forma, debater com essa mulher, e eles ficam trocando o papel entre agressor e vítima. Só que, óbvio, um empurrão de uma mulher é muito diferente de um empurrão de um homem. Um tapa na cara de uma mulher é muito diferente de um tapa na cara de um homem. Então, quando nós vemos realmente um casal que já não se respeita mais, é preciso que esse homem tenha um pouquinho de pé para trás, porque ele tem que ter ciência da capacidade física muito maior do que essa mulher. Mas o crime entre os dois acontece e realmente é uma dependência emocional. Eu acredito que antes da atuação da justiça, eles precisavam de um atendimento psicológico, para que ambos entendam que essa dependência deles é emocional. Eles precisam sair dessa condição. Então, não é a mulher que gosta de apanhar e não é o homem que precisa viver nesse inferno. Ambos precisam sair desse local e eles só vão sair desse local com um tratamento, uma ajuda psicológica. E uma outra palavra que eu gosto de colocar junto com o empoderamento, que também já caiu em desuso e que caiu no ódio, é a sororidade, né? Então, né, todo mundo fala, porque as mulheres precisam se defender, as mulheres precisam ter o mesmo apego que os homens têm entre eles, né? A fraternidade e a sororidade. Então, quando nós mulheres falamos assim, ela está lá porque ela gosta de apanhar, eu acho que é mais grave do que quando o homem fala que a mulher quer apanhar, né? Então, existe uma forma de identificar uma futura agressão antes que ela aconteça, seja por comportamento social, seja por comportamento afetivo? Tem, eu digo que a agressão física, com raras exceções, né? A gente sempre vai ter exceção, mas com raras exceções, essas agressões físicas, elas nunca vêm em primeiro. Ela vai ter primeiro uma ofensa, ela vai ter uma briga que vai se extrapolar, ela vai, em algum momento, essa pessoa vai falar para outra que ela é inferior. Ela vai dar olha, você é inferior, você não sabe de nada. Então, não é uma ofensa de um palavrão quando você xinga de forma igual. Não, você fala, você é um imbecil, você é burra, você é incompetente. Mostra que essa pessoa que está falando se acha superior a essa outra. Então, aí já é um primeiro passo de que uma agressão física pode vir a acontecer. Perfeito, é isso. Mais alguma coisa, Lucas? Tem certeza? Aproveita. Aproveita que a gente tem uma maravilhosa ali, aproveita. gente, olha, maravilhosa. Preciso vender sua palestra. Oh, meu Deus. Se a gente for fazer, você deixa a câmera que nem tá ali, aí você já senta aqui com a gente. Isso. Eu já convidei o Lucas para participar, mas ele não sai lá do lado do fundo. Então, novamente, obrigada. As duas doutoras, Não, mas muito eu obrigada. rendo palmas aqui a doutora Renata, Sim, maravilhosa. com certeza. Parabéns mais uma vez, obrigada. Falar sobre falsas denúncias não é enfraquecer a luta das mulheres, é justamente o contrário. Quando alguém mente, todos os lados perdem. Perde o homem inocente, perde a mulher que realmente precisa da proteção. E perde a justiça, que se torna refém do uso distorcido da verdade. Que esse episódio sirva como alerta, mas também como convite para que a gente possa pensar e questionar. Obrigada, doutora Peta, a doutora delegada Renata. E lembre-se que quem defende a justiça defende todos os lados da verdade, porque entender sobre o crime é um passo para combatê-lo. Tchau.